Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal onde eu compartilho com você tudo sobre neuroaprendizagem. Hoje em especial eu quero conversar com você sobre dislexia. O que é dislexia, o que não é, como que é feito o diagnóstico, quais são os principais sintomas. Eu vou esclarecer hoje aqui pra você. Roda a vinheta e bora conversar sobre esse assunto. Certo, vamos esclarecer aqui o que é dislexia. Dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. E como que ela surge? Pode ser, vários pesquisadores ainda estão aprofundando os estudos em relação ao porquê que surge a dislexia. Pode ser de origem neurológica, falha no funcionamento do sistema nervoso central, falha na comunicação entre os neurônios e também fatores ambientais que podem acarretar o aparecimento desse transtorno específico de aprendizagem. Ele é caracterizado principalmente pela dificuldade que essa criança tem em decodificar palavras, em compreender essas palavras, em associar o som da letra à letra. E outro aspecto bem interessante que vale ressaltar como característica também da dislexia é que essa criança ela não consegue compreender símbolos gráficos. É uma dificuldade no geral, não só na compreensão de letras, que é um estilo de símbolo, letras são símbolos, mas em outros símbolos gráficos também são apresentados essa dificuldade. Por isso que a dislexia não é uma dificuldade específica, por exemplo, nas áreas da linguagem. Ela afeta também o desenvolvimento dessa criança em outras matérias, como matemática, por exemplo. Ela comete cerca de 5% a 17% da população mundial. E apesar dessa porcentagem parecer grande, muitos profissionais e muitas pessoas, famílias ainda têm muitas dúvidas em relação ao que é essa dislexia. Muitos estudos ainda estão sendo desenvolvidos também em relação à dislexia. É algo muito novo e é que ainda estamos estudando para melhorar o desenvolvimento dessa criança. Vou listar agora para você quais são os principais sintomas, lembrando que o diagnóstico ele precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, neuropediatra, neuropsicopedagogo auxilia também nesse processo diagnóstico. Então, vários profissionais se reúnem para discutir o caso da criança ou adulto. Às vezes, esse transtorno se apresenta também na fase adulta, para discutir se essa pessoa, esse indivíduo tem dislexia ou não. Não é um profissional que lauda, precisa reunir vários profissionais, fono, psicólogo, neuropediatra, neuropsicopedagogo e assim por diante. E os sintomas que eu vou apresentar aqui para você são algumas características que essas crianças, esses indivíduos apresentam, mas lembrando, se você identificou vários comportamentos desses que eu listei para você no seu filho ou na sua filha, vale a intenção de você buscar outros profissionais para discutir, para analisar, para fazer o diagnóstico dessa criança, porque pode ser que ela não tenha dislexia, mas pode ser que ela tenha sim, tá bom? Vamos aos sintomas, aos principais sintomas. Esse indivíduo apresenta dificuldade para ler e interpretar esse texto, dificuldade em identificar os fonemas, ou seja, entender o som da letra e relacionar esse som da letra com a letra, a parte gráfica mesmo, o desenho dessa letra. Ela não consegue, a criança, o indivíduo, ela não consegue relacionar, por exemplo, o som de F, que é F, com a letra F. Tem dificuldade aí de criar esse link. Muitas crianças, indivíduos apresentam também dificuldade em reconhecer as rimas. Isso é um sintoma que a gente consegue reconhecer, inclusive na fase pré-escolar. Quando a criança ela não consegue, por exemplo, acompanhar a música, compreender as músicas que nós cantamos, ou na fase escolar já, onde vamos trabalhar as rimas, ela tem dificuldade em compreender como que é esse trabalho de rima, não consegue entender, é um sintoma da dislexia. Em relação à sua coordenação motora, ela também apresenta dificuldade, ela tem dificuldade em se organizar como um todo. Todo o seu corpo, ele acaba não tendo a organização necessária para executar as atividades. Escrever, ela vai apresentar dificuldade, ela vai trocar letras, ela vai apresentar erros ortográficos, por conta dessa falta de organização corporal.
Muitas crianças, muitos adultos, inclusive, que apresentam esse transtorno, têm dificuldade, inclusive, de organizar o tempo, de cumprir as tarefas, porque acaba se desorganizando realmente. E você sabia que existe 3 tipos de dislexia? Sim, muitas pessoas acham que é só dislexia, pronto, acabou o diagnóstico. Não, mas nós precisamos aprofundar mais para compreender qual que é o tipo de dislexia, qual que é o grau de dislexia que esse indivíduo apresenta. E eu vou falar aqui para você quais são esses 3 tipos. A primeira é a dislexia visual. O que é isso? Essa pessoa que é diagnosticada com dislexia visual, ela tem uma lateralidade pouco desenvolvida. Ela não consegue compreender, por exemplo, direita e esquerda, e ela também tem dificuldade em realizar a leitura, em compreender aquelas leituras, aquelas palavras que estão ali escritas por conta da sua má visualização. Ela está ali visualizando, mas ela não consegue decodificar o que está escrito ali, visualmente falando. O segundo tipo de dislexia é a dislexia auditiva. O que é isso? É quando a criança ela tem dificuldade, o indivíduo como um todo tem dificuldade em compreender os fonemas e relacionar com as letras. Essa criança, por exemplo, o Wilson, ele não consegue compreender o som da letra F e relacionar isso com a grafia escrita. Consequentemente, ele apresenta dificuldade na escrita. Uma criança que tem dificuldade na sua fala, na sua comunicação, pode reparar que ela vai ter dificuldade também na sua escrita. A linguagem, a fala afeta muito sim a forma como essa criança escreve. E também tem a dislexia mista. O que é isso? É quando mistura a dislexia visual com a dislexia auditiva, quando as duas acabam se combinando ali nesse indivíduo. Pode aparecer inclusive na infância, na fase pré-escolar, na fase escolar e na fase adulta também. Muitas pessoas acabam recebendo esse diagnóstico só na fase adulta. Agora uma pergunta, uma dúvida que muitos pais, muitas famílias me perguntam é: Renata, certo, meu filho recebeu o diagnóstico, quer dizer que ele não vai aprender de jeito nenhum? Erradíssimo esse pensamento. O diagnóstico ele não pode ser algo limitante dessa criança. Ela recebeu o diagnóstico, mas é uma forma da gente entender como que o cérebro dessa criança atua, como o sistema nervoso dessa criança atua e como que nós, profissionais, família, vamos lidar com essa criança, como nós podemos estimular da forma correta e ensinar de forma que essa criança de fato vai aprender. O diagnóstico ele não pode ser algo que limita essa criança, mas que ajude ela a se desenvolver. Me conta aqui nos comentários se esse conteúdo gerou valor para você, se foi interessante. Se você quiser que eu traga mais conteúdos, deixe seu joinha aqui, que eu vou saber que foi super interessante. E se quiser acompanhar outros temas, aprender mais, aprofundar mais sobre o assunto, não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu posto conteúdo todos os dias para você e a gente pode trocar uma ideia também lá no direct. Espero você até semana que vem com mais conteúdo aqui no canal. Beijo!